Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios, que traz dicas, ideias, informações, tudo para o seu crescimento e desenvolvimento. E hoje não será diferente. O podcast Escola de Negócios tem o patrocínio do Instituto Paulista de Podcasts, onde você também pode fazer cursos e aprender a criar o seu próprio podcast. Então vem com a gente. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que ele é fotógrafo, jornalista e escritor. É o Josué Emídio. Seja muito bem-vindo, Josué. Obrigado, Débora. Muito obrigado. Vai ser um prazer aqui nosso bate-papo. Isso. E o Josué, gente, eu sou suspeita para falar porque eu já conheço o Josué como fotógrafo, inclusive, que fez a cobertura de um evento, né, Josué, pra gente, Conexão Saúde, foi maravilhoso. Sim, foi bem bacana lá fazer aquela cobertura, ver os empreendedores ali aprendendo, né, fazendo, mostrando o trabalho deles, foi muito especial. Sim. Ô, Josué, e a gente vai fazer o seguinte, vai começar aqui falando do seu livro, mas eu acho importante, antes mesmo, né, da gente iniciar com a leitura de alguns trechos, comentando alguns contos que são realmente divisores de água, eu acredito não só na sua carreira, mas para quem te acompanha também, eu acho importante a gente mostrar algo que foi algo que realmente me tocou e pode tocar muita gente, que é a sua fotografia premiada. Você me permite, Josué? Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente tem essa foto aí. Olha só, o Vitor vai colocar essa foto pra gente. É uma foto que foi premiada, inclusive, pela ONU. Conta pra gente, Josué. Então, eu participei de um concurso da ONU, né, da 17 ODS, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, para a melhoria do planeta. E eu participei na categoria Erradicação da Pobreza. E aí peguei e enviei essa foto, né? Eu já estava com intenção de fazer uma foto dessa aí, né? Eu ando muito ali pelo centro da cidade, vejo muitos mendigos, né? E eu percebi e falei, nossa, mas a grande maioria dos mendigos são negros, né? Qualquer dia eu vou fazer uma foto dessa com um mendigo aqui, né, negro, e um ônibus vindo ao fundo. E teve um dia que eu estava ali próximo da Avenida São João, e quando eu estava chegando, esse rapaz, ele pegou e chegou com essa bolsa e encostou ali na árvore, né? E ficou pensativo. E ao fundo via o ônibus, Terminal Princesa Isabel. E eu pensei, nossa, a foto que eu queria fazer. Foto perfeita, encontrou você. Me encontrou. Aí eu peguei e fiquei uma certa distância, ele não percebeu, e fiz essa foto, né? Mas é bem reflexivo, você vê que ele tá... É uma pessoa que talvez já tenha lutado muito na vida, está desanimado, né? Você vê que está triste, deprimido, mas como muitos negros, né? Que já lutaram muito na vida, mas não tem oportunidade, tem a questão do preconceito. E chega uma hora, né? Foi o que eu falei para uma amiga minha, chega uma hora que até nós que temos condições financeiras assim razoáveis, temos casa, temos família, cansa, né? Até a gente cansa, né? Perde as forças, quanto mais uma pessoa que mora na rua. Eu acredito que ele já deva ter lutado muito, e essa foto representa ali um exaustão, né? Uma exaustão do ser humano. E ao fundo, vindo o ônibus Terminal Princesa Isabel, nos retoma aí a lembrança que a Princesa Isabel libertou os negros da escravidão. Mas será que libertou mesmo? Verdade. Será que eu acredito que inclusive no dia que a foto, né, comentaram que é uma foto bem impactante, né, que ela nos traz muita mensagem, né, essa questão, será que a Princesa Isabel realmente libertou nós negros da escravidão, libertou os negros da escravidão? Que nós sabemos também que não foi uma libertação foi um assim, ato. Foi um ato assim que ela fez não para que os negros fossem totalmente livres, né? Até porque quando eles foram libertos, foram jogados para fora como um funcionário sem direito a nada, como se tivesse sido mandado embora sem direito a fundo de garantia, sem direito a nada, sem moradia. Então, assim, infelizmente até hoje isso reflete, né? Foi algo que aconteceu com os nossos antepassados, mas reflete no dia de hoje, né? Tem então, muito assim, ainda, muito. Né? E é incômodo, né? Porque perceber que, como eu comentei com um amigo meu, será que os negros não gostam de trabalhar? Porque, assim, a maioria dos mendigos, a grande maioria você vê que são negros, né? E isso daí me incomoda. E a foto é uma denúncia, né? Social, uma crítica social. Muita coisa para pensar. E falando em crítica social, Josué, o Recomeço tem algumas críticas sociais. Então, nós vamos já começar por aqui.
Após um dia de intensa discussão no Congresso Nacional, devido à votação de leis que mudariam o rumo da nação, prejudicando os cidadãos brasileiros, as luzes se apagaram e tudo ficou deserto. O que aconteceu aqui, Josué? Esse conto Rebelião das Leis. Conta um pouco pra gente. O conto ele narra que as leis ganham vida, né? Durante a madrugada, as leis ganham vida e a Constituição Federal organiza ali uma rebelião, né? Justamente para protestar sobre o que estava acontecendo no país, né? Aqui no Brasil. E as leis começam a perceber que elas estão sendo usadas para atos impróprios, atos que não estão descritos nela. Então, assim, está sendo usada contra o povo, né? De uma forma errada. E a Constituição, em um determinado momento, ela rasga do corpo dela o artigo 5º, né? Que é aquele que fala, todos são iguais perante a lei. E ela percebeu que esse artigo 5º não estava sendo cumprido aqui no país. Então, revoltada, ela rasgou o artigo 5º do corpo dela. E as outras leis, como a CLT, né, que eu trago no conto, que é amiga dos trabalhadores, reclama que todo governo, toda gestão vem e faz mudanças dela, e mudanças, às vezes, que não é benéfica para o trabalhador. Nós sabemos que sim, a CLT teve muitas melhorias para o trabalhador, mas outras nem tanto. E assim segue o conto, com as leis revoltadas ali dentro do Congresso Nacional. Ganhando vida e se manifestando, né? Se manifestando dentro do Congresso. Isso. E de onde vem tanta inspiração assim, Josué? Me fala, antes, né, de você entrar nessa questão da inspiração, primeiro, de onde veio a ideia de escrever esse livro? Então, você lançou a primeira edição, você já está na segunda, né? Quando foi? A primeira eu lancei em 2018, né? Primeira edição. E foi através de uma editora, né, que foi muito útil, me ajudou a lançar, me colocar nesse mercado literário. Eu já escrevia, né, sempre gostei de escrever, desde o colégio, gostei de fazer redação, né? E aí, quando eu estava na faculdade de jornalismo, surgiu aí a oportunidade de participar de um concurso literário. E aí eu tive que mandar 2 contos, né? Eu escrevia muito texto, até então eu não sabia que eu tinha contos escritos, assim, né? Eu tinha uns textos lá. Sim. Falei, vou mandar esses 2 textos. Que um era João Feliz, o outro era um terrorista apaixonado. Aí eu perguntei para o meu professor Marcelo, na faculdade de jornalismo, eu vou participar de um concurso, vou mandar esses 2 contos. E eu preciso saber, eu vou mandar esses 2 textos que eu fiz. Eu preciso saber qual gênero literário é. Ele falou, isso daqui são 2 contos. Eu falei, então beleza, vou mandar na categoria contos. Aí eu mandei, e aí eu fui um dos ganhadores, aí a editora me chamou para escrever o livro, né? Foi quando a gente fez a primeira edição. E aí, passados 2 anos, né? Após encerrar o contrato com a editora, aí eu fiz o lançamento independente. Aí vem a segunda edição totalmente independente. Sim. Olha. E me diz uma coisa, e a questão da criatividade? Como que você percebe, assim, já são ideias que já vêm, como no caso até da fotografia, né? Já são coisas que já vêm na sua mente, você já vem pensando, analisando, ou simplesmente você tem aquela luz? Sim. Primeiramente é Deus, né, que dá sabedoria pra gente, para escrever, para ser criativo, né? Tudo isso vem de Deus, né? A Bíblia fala, né? A sabedoria vem de Deus. E aí vem a inspiração. Teve um conto que eu escrevi que do nada bateu a inspiração. Eu tava no metrô, bateu a inspiração. Estava no metrô Itaquera, eu fui escrevendo no metrô Itaquera, peguei um papel na minha bolsa e ali fui escrevendo. Aí quando chegou lá na Barra Funda, tava finalizando. Não, aí sentei lá, finalizei antes de ir para a faculdade. Aí sentei e finalizei. Esse foi um dos contos que eu mandei, né? E outros, assim, como Rebelião das Leis, eu estava numa aula de Direito Constitucional, fazendo um cursinho, né? E o professor, ele comentou de um livro do Montesquieu, do filósofo francês. E ele falou que o Montesquieu lançou um livro, e nesse livro ele falava sobre as leis, né? Ele explicava que as leis era como fosse tivesse uma alma, cada lei é como se tivesse uma alma. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Aí falei, nossa, cada lei como se tivesse uma aula, cada lei como se tivesse uma personalidade. Um dia eu vou escrever sobre isso, né? Fui para casa pensando. Aí depois, acho que uns 2, 3 anos, surgiu a oportunidade de escrever. E eu estava com aquilo já no coração. Aí foi quando eu criei o conto. Ser cristão te ajuda nesse processo de escrita? Sim, me ajuda porque, como eu já falei, né?
Eu acredito que Deus que me inspira a fazer, a escrever, e isso daí me ajuda muito. Eu gosto de ler a Bíblia também, gosto de ler outros livros não cristãos e também livros que não são cristãos. Como no caso do próprio João Feliz, né? Que Sim, ele entende como é ruim viver de aparências e percebe que a verdadeira alegria vem do Senhor, né? sim, Isso é justamente, né? muito gratificante. E vem cá, esses seus contos também são um pouco proféticos, né, Josué? Porque a gente tem aqui logo de cara esse conto que você fala sobre a regeneração da natureza. Josué, e o mais impressionante é que esse conto ele foi escrito antes da pandemia. E as pessoas aqui, a revolução da natureza, e as pessoas elas têm contado isso para você, têm falado, nossa, Josué, isso foi profético, porque como que você escreve algo que realmente aconteceu durante a pandemia? Como é que você se sente com relação a isso? Foi a arte tem esse poder, né, de prever algumas coisas. Acho que assim o artista, ele tem ele olha para a sociedade e ele consegue enxergar o rumo que a sociedade está tomando, né? Então assim acaba se inspirando em escrever algo que vai acontecer no futuro, né? Ou cantar uma música de algo que pode acontecer no futuro. E aí eu escrevi sobre os seres humanos ficarem presos durante um bom período, né? E enquanto eles estivessem presos, a natureza cuidaria do planeta, né? Se E regeneraria, né? Esse tipo de coisa toda. sim, Nossa! e aí aconteceu que a gente, infelizmente, tivemos que ficar preso, né? E teve matérias de que o planeta, alguns lagos, e teve menos poluição, né? Que o nosso consumo diminuiu, né? É Por conta verdade. da pandemia, né? A gente estava preso dentro de casa e o consumo acabou diminuindo. Isso. E por falar em consumo, lá no hospício a gente tem também um conto muito interessante sobre essa percepção, né? De como a sociedade anda doente. Então, esse também é um dos contos que. Porque, na verdade, essa epidemia de doenças mentais aí que nós estamos vivendo hoje reflete muito esse conto também. Então, quando você escreveu esse conto do hospício, como é que é o nome desse? É o. Manicômio global. Isso! Você também já tinha essa percepção de que para onde estamos indo? Sim, muito importante que eu acabo observando muito mesmo o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. E como jornalista também eu gosto de ler, gosto de assistir documentários, né? Tanto Sim. documentários do passado, né? Quanto atual. E a gente vai percebendo, né? Que também com outros pensadores, eu li o livro do Bauman, né? Mundo Líquido. Muito lindo. E também me ajudou bastante. Li também o livro do Augusto Cury, né? Que é o Chamado, né? Do Augusto Cury, o livro Vendedor de Sonho, o Chamado, também Sim. fala muito também sobre essa questão e me ajudou a escrever esse conto, né? A gente percebeu o comportamento da sociedade para onde a gente está indo, né? Isso. Consumismo, né? Assim, o excesso de entretenimento. O entretenimento é bom, né? A gente precisa do Precisa, é entretenimento, verdade. mas o excesso, né, do entretenimento, isso daí é prejudicial, né? Para a gente também temos que pensar em outras coisas, né? Outras responsabilidades também. Além disso, né, da própria família, né, como você traz aqui, né, Sim, as pessoas elas serem recebidas por suas famílias, né, mas o que essas famílias realmente esperam daquelas pessoas, né? Elas duvidam muito, né, da capacidade, né, não acolhem, então isso bate fundo também, né, Josué? sim, isso mesmo. E uma outra questão, o que que o livro te trouxe assim, quando você pensou, poxa, eu vou escrever algo que está dentro de mim, vou trazer isso para o mundo, mas o que o livro tem trazido para você? O que você tem colhido através do livro? Então, um dos frutos foi eu consegui também um emprego numa agência de comunicação, né? E eu percebi que por eu ter escrito o livro, né, em plena faculdade, isso abriu portas para mim também, né? Isso Olha, abriu portas para mim entre estar participando com um político, outras pessoas, né, que já comentaram comigo que um dos contos Rebelião das Leis podem ser usados
em faculdades, pode gerar outros conteúdos até para ensino, né? E para despertar na população, nos jovens, esse interesse por lei, por saber dos direitos. Então, acredito que esses são um dos benefícios e eu creio que outros poderão vir. Com certeza, né? Nós estarmos aqui hoje é um deles, né? Levando essas informações. Até mesmo a revolução da natureza pode entrar dentro de um contexto educacional também, né? De meio ambiente, isso tudo também para transmitir informações importantes sobre cuidados com o meio ambiente. Isso é muito rico. E, assim, ser fotógrafo, né? A fotografia também te permite desenvolver um olhar mais sensível para o mundo, né? Uhum. E a fotografia, você conseguiu, através da fotografia, desenvolver uma linguagem mais didática por olhar as coisas no mundo e conseguir já ter uma percepção diferente? Ou essa linguagem didática, de fácil assimilação que você colocou no livro, já era uma característica sua? Eu tive uma preocupação de colocar uma linguagem mais simples, né? Para que o culto, o douto, né? Entendesse e o simples também, né? A pessoa que não tivesse tanto conhecimento aí, literário entendesse e aquelas que já tivessem uma linguagem mais rebuscada também entendesse. Porque não adianta você cercar o conhecimento, né? Como o juridiquês, né? Como eu também falo de leis. E isso para poucos, né? A mensagem ela tem que ser bem democrática, né? Que todos entendam, né? É importante isso, você se comunicar de uma forma que todos entendam, né? Isso é maravilhoso. E me fala mais aqui com relação ao lançamento do livro. Você fez um primeiro lançamento pela editora, segunda edição. Como é que está hoje? Você tem visitado empresas, você faz noites de autógrafo, as pessoas compram o seu livro, como é que é? Então, hoje eu vendo ele na loja Gringos, né? E na loja Litera Rua, né? Eu ainda não tenho visitado a empresa, mas tenho projetos, né? Inclusive, você já me sugeriu algumas ideias. As palestras, né? As palestras, né? A gente vai estar pensando, trabalhando nisso também, né? É uma ideia bem bacana, acredito que possa ser útil, né? E ver aí o que Deus reserva para o futuro, né? Isso, maravilha. E me fala, qual dos contos que você mais gosta, Josué? Mais gosto? Assim, eu acho que Rebelião das Leis é um conto importante. Existe não o que eu mais gosto, mas aquele que é importante para o momento, né? E importante, assim, para a situação. Porque como são 12 contos, eu abordo muitos assuntos, né? Então, eu falo tanto sobre questão política, né? E também sobre a questão emocional, empreendedorismo, né? Tem o conto no Rei Prisioneiro, né? Que fala sobre sonhos, sobre a gente poder correr atrás dos nossos sonhos. E muitas vezes nós estamos acostumados com a situação, com medo, né? E esse conto, ele traz aí um despertar, né? Para você não ter medo de correr atrás dos seus sonhos e também não se acostumar com aquilo que você tem, né? Você está sempre buscando mais, né? E sonhar, né? Sonhar, isso é muito importante, Josué. Porque a gente vê muita gente que não sonha, né? Inclusive a depressão tem aumentado, né? E assim, acho que um dos remédios da depressão é o sonho, né? É você sonhar, você já vai resgatar, né? Aquilo que você deixou de acreditar, deixou de sonhar. E o sonho, ele vai te libertando da depressão, né? Verdade. Depressão nada mais é do que a pessoa achar que não tem mais jeito para nada, né? Então, assim, o sonho, ele traz novas perspectivas de vida para a pessoa. É verdade. E o João Feliz? Você acha em algum momento, assim, você foi meio João Feliz e a fotografia, o jornalismo, a literatura foi te libertando um pouco disso? As questões, João Feliz é uma crítica, né, ao mundo atual, né? Essa necessidade, né, que a sociedade, que os seres humanos hoje têm com as redes sociais de estar sempre feliz, né? Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente está querendo ser esse João Feliz. João Feliz o tempo todo. O tempo todo, né? Só que, assim, como a Bíblia diz, né? No mundo terás aflições. Jesus disse isso, né? No mundo terás aflições. Então, é permitido, sim, que você passe por um momento de tristeza, de aflição. Ninguém é 24 horas, 7 dias por semana alegre, né? Isso que é mostrado nas redes sociais. E pelo fato de você querer estar sempre 24 horas, 7 dias por semana alegre,
isso daí pode te trazer um problema, né? Que você, uma cobrança, né? Se está todo mundo feliz, por que eu tenho que estar triste? E isso daí pode te afetar, né? Estudiosos, psicólogos falam que isso é prejudicial para a gente, né? E o conto, ele aborda essa questão. Porque pelo fato da sociedade estar sempre querendo se mostrar feliz, né, que na realidade não é bem assim. Não é bem assim, tem os boletos e os problemas, né? Então, e aí a gente acaba escondendo num problema. E se eu não sei, né? Se eu não sei que você tem problema, por que eu vou encostar, te ajudar, te aconselhar? Você está sempre feliz? Te acolher. Te acolher, né? Então, tanto é que a gente se surpreende quando uma pessoa se suicida. Você fala, nossa, mas a pessoa era tão feliz. Tão feliz. Nossa, O que aconteceu? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Uma ótima pessoa, a vida estava bem, né? Então... E Jesus fala o quê? No mundo terás aflições. Né? Tem de bom ânimo. Então, se terás aflições, se permita ter aflição. Se permita ficar triste, né? E é digamos assim, com essas aflições, com essas coisas que acontecem de ruim, que a gente tem o crescimento, não é? Senão a gente não cresce, a gente fica sempre na mesma, né? Estagnado e sem os aprendizados, sem colher os aprendizados, não é? Sim, porque o diamante, ele precisa ser também lapidado, né? Para se lapidar um diamante, você já viu como que faz a lapidação? Ele sofre, ele recebe pancada, né? Então, ele precisa ser lapidado. Então, assim, a gente é igual a um diamante, né? Pressão, né? De todos os lados, que coisa. Josué, o livro tem 12 contos. Digamos que seria um conto por mês para a gente ler e refletir? Acho que... não digo que seria um por mês, mas acho que alguns para cada situação, né? Que você está vivendo. E você relê também. Eu mesmo, na entrevista, eu reli alguns contos, né? Reli os contos e, assim, não é porque eu escrevi sobre ter fé, sobre felicidade, né? Que eu tô sempre com a fé 100%, né? E não é porque eu escrevi sobre a gente esperar por um futuro próspero e alegre que eu tô sempre, assim, esperando. Há momentos que também me bate a dúvida, há momentos que também eu tenho essa deprê. E eu lendo o livro, eu percebi que... lendo o Rei Prisioneiro, eu percebi que através dele eu tive uma cura essa semana, porque eu já estava com medo. Eu estou para entrar no novo projeto e veio o receio, estava um receio no meu coração. Os sabotadores. Os sabotadores, né? Os pensamentos sabotadores. E aí eu lendo esse conto O Rei Prisioneiro, meio que fui curado. É como se você... Mas eu falei, isso é comum, né? Porque é como um médico, ele cria um remédio e depois, se ele ficar doente, ele mesmo pode beber. Então, foi bom ter feito essa releitura antes da nossa entrevista. E é incrível isso daí, viu? Isso é muito incrível. Faz toda a diferença. E uma coisa, Josué, que vale destacar, o livro também ele tem esse papel de evangelização, né? Algumas vezes um pouco mais sutil e algumas vezes um pouco mais direta, né? Quem entende, que pega essa informação, pode até utilizar mesmo o livro como um instrumento de evangelização. Né? Porque, por exemplo, que nem no conto do terrorista, né? Esse é um conto que mostra realmente como a gente tem os olhos vendados para as situações que nós estamos ali, para tudo que foi criado para o nosso bem-estar, para tudo que foi criado para o nosso prazer, tudo que foi criado para o nosso sustento, né? Não vê, a pessoa que não vê, que quer destruir, não vê alegria numa tarde ensolarada, não vê alegria numa grama. Então, e aí isso chama atenção, porque, peraí, as coisas podem acontecer e pode mudar a qualquer momento, né? Sim, Deus fez tudo pra gente, né? A Bíblia fala que toda a terra está cheia da glória do Senhor, né? Então, assim, nós somos a glória do Senhor, são criações incríveis, né? Falando sobre a natureza, você anda num parque, você vai ver flores, rosas, né? Pessoas, nem num parque, né? Eu observo muito também nas calçadas, a gente vê muitas flores, muitas rosas, e na correria as pessoas passam nem percebe, até derruba, nem percebe a glória de Deus ali, aquelas flores foi colocada para que
a gente contemplasse, né? Na calçada mesmo, a gente não... às vezes eu paro próximo de algum lugar assim, e aí eu vejo as pessoas passando com tudo pé das flores, pé das rosas, e nem observa, né? Então, assim, como aí o terrorista, né? Ele estava revoltado com o mundo e ele esqueceu das outras coisas boas, né? E às vezes acontece com a gente, assim, eu acredito que de cada conto tem um pouco de mim, né? Às vezes acontece com a gente, né? De estar um pouco revoltado e esquecer das coisas que Deus fez. E sobre essa parte da evangelização, tem um conto, né, que ele fala que é o Elixir da Vida Eterna, né, que é a preocupação do ser humano, né, de ver para sempre, né? Ninguém quer morrer, né? E ele tá disposto a pagar qualquer preço, né, para não morrer. É um dos personagens, né, o senhor, ele tá disposto tanto é que ele faz uma viagem, né, vai para o Oriente Médio, né, buscar ali um conhecimento para que ele vivesse para sempre. E é interessante que Deus colocou dentro do ser humano essa vontade de viver para sempre. Todo ser humano tem. A gente não foi feito para morrer. Então, através nesse conto, ele conhece aí um ancião, né? Uma pessoa, um sábio, que fala para ele sobre um livro, né? Que o livro tem a receita da vida eterna, né? E aí quem lê o conto vai saber dessa receita, né? Isso, porque a gente só fica aqui dando spoiler o tempo todo, né, Josué? Ô, Josué, e a gente, quando começa a escrever, porque eu já escrevi alguns livros também e a gente acha que ninguém vai ler, né, Josué? Ledo engano, né? Você pensava assim também? Como era a sua pretensão com relação à escrita? Você pensava assim, as pessoas vão ler, vai chegar até tal lugar, ou você pensava, ninguém vai ler? Porque a gente fica nessa dicotomia, né? Como é que era essa visão sua como escritor? Teve uma vez que eu escrevi um texto de reflexão, eu escrevia bastante, e aí no final do texto, né, me veio a inspiração de colocar assim tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu penso, né? Tudo aquilo que eu escrevo em algum momento, alguém vai ser útil para alguém, né? E assim, eu sei que em algum momento esses contos, né? Quem lê vai tirar ali um aprendizado, porque não veio de mim, né? Então tem muitos conhecimentos bíblicos, né? Tem ensinamentos bíblicos, né? Também no livro. Tem ensinamentos universais, né? Como meu amigo falou para mim. As suas escritas são atemporal, né? Atemporal. Você percebeu? Eu até então não tinha percebido isso daí, né? Ele falou que o que você escreve hoje, daqui a 5 anos... Vai servir. Vai servir. E eu não tinha percebido isso daí. Então, quando eu escrevi, eu sabia que em algum momento esses contos seriam úteis, né? Para alguém ou para a sociedade, né? E aí eu sempre tenho essa certeza dentro de mim. Isso. E o feedback, como é que é? Porque os dois, né? Você foi prefaciado por 2 pessoas, né? Sim. Nesse livro aqui. Então, a Luciana e o Flávio. Luciana Piotto. E o Flávio Agnelli Mesquita. Eles foram importantes na sua trajetória como escritor? Quem são essas pessoas? Sim. São pessoas que eu tenho bastante carinho. O Flávio, ele foi o meu professor de jornalismo na faculdade e ele me ajudou bastante até na construção da capa do livro, em algumas dicas também. Né? Também como o professor Marcelo também, que é um professor de português lá. Ele me ajudou também, né? Então, assim, foram meus mentores, né? E a Luciana também é uma amiga, uma jornalista negra, né? Hoje ela está no Terra, trabalhando no Terra, mas também me apoiou, leu o livro, gostou. Foi muito gratificante, assim. Então, assim, graças a Deus, nessa minha trajetória, né? Curta trajetória, eu tenho conhecido pessoas que me apoiam, né? Que acreditam, assim, no meu potencial. E aí, no dia do lançamento, a loja, né, a editora falou para mim que dentre os escritores novos, assim, eu fui um dos mais vendidos, né? Isso foi bem gratificante. Mas assim, quando eu escrevi o livro, eu não escrevi nessa intenção de ganhar dinheiro, de ficar rico, né? Escrevi na intenção de difundir a mensagem, as mensagens, né? Que eu creio que é muito importante. Como eu sempre gostei de ler, eu acredito que um livro é como fosse um amigo, né? Como fosse nosso melhor amigo. Quantos livros não tiraram pessoas de depressão, né? Quantos livros não dá um novo rumo para as pessoas, né? Então, eu sei que o livro
ele é um instrumento, é uma chave, né? Que abre muitas portas, abre corações, abre mentes, né? Então, assim, sempre quando eu escrevo algum livro, algum texto, é na intenção de comunicar algo novo, de dar uma nova direção, até porque quando Deus me inspira, na realidade, assim, o primeiro a ser corrigido, a aprender sou eu. O primeiro a ser beneficiado, o beneficiado, né? sou eu, né? E muitas vezes é isso mesmo. Eu estou passando por alguma situação e Deus vem e fala ao meu coração e me ministra, né, aquilo que Ele gostaria que eu seguisse, que ele gostaria de falar comigo. E eu sei que isso que Ele falou comigo, aquilo que eu passei, vai ser útil para um terceiro, para outras pessoas. Eu vou e coloco no papel, coloco um título. Olha! E aí vira um conto ou um texto de reflexão. Que inspirador! E assim, depois de escrever o livro, fazer uma releitura, aprender com seus próprios escritos. Depois do livro, você escreveu mais, Josué? Você tem blog, alguma coisa assim? Ou você continua guardando, escrevendo e guardando? Ultimamente eu estou escrevendo e guardando, né? Mas, porém, assim, eu tenho alguns escritos, né? Alguns textos escritos, guardados, não tenho postado muito, né? Mas tenho projetos aí para outros livros, se Deus quiser. E hoje você está, assim, trabalhando como escritor ou você está 100% na fotografia? Como que é a sua rotina hoje? Como que você se divide hoje? Hoje eu estou 100% na fotografia, né? Com projetos futuros, para também estar trabalhando com jornalismo, né? E na escrita, né? Eu acho que, assim, o livro... Você conversou bastante comigo sobre essa questão da gente poder... trabalhar com palestra, tá aprofundando, né, nos temas, né? Eu acredito que vai surgir essa oportunidade. Tem muito né? potencial, né? Mas hoje eu estou 100% na fotografia, mas continuo escrevendo, né? Estou com um projeto. Estou escrevendo um segundo livro, né? Só que não vou dar spoiler agora. Calma, né? Calma. Para que não venham assim, as cobranças, né? Quando vai sair. Eu estou escrevendo, porque eu também não tenho pressa, né? Para lançar o próximo livro. E é algo assim muito especial, né? Acredito que vai ser bem benéfico, né? Para as pessoas e para o reino de Deus também. Isso que realmente importa, né? Verdadeiramente importa. E Josué, fala aí pra gente como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Então hoje, assim, Josué empreende na fotografia, né? Sim. Josué empreende na fotografia. E assim, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Onde te segue? Sobretudo, dá um recado, né? Para aquela câmera ali, né? Pra gente para todo mundo que está te assistindo aqui. Sim, pessoal, então assim, hoje eu estou nas redes sociais, né? Através do Instagram, consegue me encontrar lá, né? O Instagram é josué.escritor, né? Você consegue ver alguns textos que eu escrevi. Tem também informações sobre o livro, você consegue falar comigo lá. E sobre a parte da fotografia, né? Tem o Instagram também, que é j7.fotografias. Isso, e tudo isso a gente vai marcar aí para as pessoas te encontrarem. José, foi um prazer enorme falar contigo e aprender muito, né? Aprender muito sobre o livro, que ele é um recomeço todas as vezes que a gente precisar, né? De uma Sim. palavra nova, algo que realmente possa nos acolher e nos ensinar e nos inspirar. Faz muita diferença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade. Foi um bate-papo bem bacana. Muito bom. Bom, e o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.